Olha, eu queria chamar a sua atenção aqui agora. Você que tem pai, mãe de idade, você que tem um idoso na sua casa, presta atenção. Mas pare um pouquinho, eu peço para você, pare um pouquinho, porque essa imagem que eu vou trazer para você agora me deixou indignado. Aliás, não só a mim, a todo o nosso time aqui do Balanço Geral. Olha, eu quero até pedir desculpas. Nós estamos no horário do almoço. E às vezes tem coisas que a gente se preocupa e cuida muito para não mostrar nesse horário, em respeito a você que acompanha o Balanço Geral. Mas quando a notícia é mais forte, é mais pesada, não tem como não mostrar. Não tem como eu não dividir com você isso. Eu tenho que dividir com você. É chocante. É chocante a história desse homem que eu vou trazer para você agora. A guarda municipal estourou a porta. Olha aí, eu quero deixar o áudio. Tinha um idoso aí dentro, 87 anos. Deixa para mim o áudio original, por favor. Quero que você preste atenção. Trabalho da Guarda Municipal de São José dos Pinhais. Agora, quer ver? Escuta aí. Opa, boa tarde, senhor. Qual é seu nome? Qual é seu nome, senhor? Raimundo. Senhor Raimundo, o senhor não consegue sair daí? Tá sem acesso? Quem fechou o senhor aí? Pessoal? Qual pessoal que fechou o senhor? O senhor tá bem, seu Raimundo? O senhor tá trancado aí? Não consegue sair daí? Levar na chave. O senhor quer que solte o senhor ou não? Quer? Que idade o senhor tem, senhor? A gente vai tentar liberar o senhor aqui. Por que o senhor tá trancado? O senhor não sabe por que tá trancado? O senhor não sabe por que tá trancado? O senhor tá bem? Boa tarde. O que acontece com o senhor aí? Por que trancaram o senhor? Pode sair aqui, senhor. Pode sair. Deixa ele sair aí. Pode sair aqui, senhor. Imagina que esse homem de 87 anos, não se sabe, a polícia está investigando há quanto tempo ele estava nesse lugar. Um quartinho que talvez tenha sido preparado para ele, para mantê-lo ali fechado. Você tem pai de idade, mãe, avô? Cuida do seu avô, cuida da sua avó, cuida do seu pai, cuida da sua mãe. Você sabe o quanto o idoso precisa de atenção. Tem lei que protege o idoso. Agora é o seguinte, eu queria que você... A gente continua aqui e agora eu quero pedir a sua permissão. Segura essa imagem, por favor. Eu quero pedir a sua permissão. É o que eu quero mostrar com áudio. Eu quero pedir a sua permissão para te mostrar agora a situação interna desse quartinho. E aí eu peço que você me desculpe por deixar essa sequência de áudio e de imagem, mas é para que as autoridades e para que as pessoas percebam a crueldade desse fato. O homem não era nem fralda, era algo que ele vestia assim, sem camisa, sem calça. Coloca a segunda parte para mim desse começo dessa reportagem, por favor. Tá cheio de xixi e cocô aqui no chão. A cama tá molhada de xixi. Ó, tem xixi e cocô no chão aqui. Tem totalmente trancado aqui. Mas não tem ninguém, só deixaram o senhor fechado aí? O senhor tá em estado deplorável aqui, coitado. Não, mas o senhor tem que ficar com alguém? Só que tava trancado aqui dentro. Não, mas o A senhor única coisa que vê do mundo é a janelinha ali fora. tem responsabilidade, né? Ó, fezes no chão e urina. Thaís Travessoli, minha amiga TT do BG, está comigo aqui, vai trazer informação agora, está na delegacia.
Thaís Travessoli, me conte, quem cuidava desse homem? Quem deveria cuidar desse homem? Cadê a família desse senhor de 87 anos que vivia nessa situação deplorável? Conta pra mim, Thaís Travessoli, boa tarde pra você. Eu sei. Deixa eu pensar um caso. Qual que é o próximo que eu vou apresentar? Ele já tem mandado, deixa eu pensar. Impressionantes. E o que todo mundo deve estar se perguntando é exatamente isso. Quem estava cuidando, quem deveria cuidar desse idoso de 87 anos de idade? Nós vamos explicar agora. Uma mulher de 56 anos, ex-nora dele. Ela era casada com um filho dele, se separou. A gente tem a informação de que esse filho mora em outra cidade, ainda estamos apurando, seria no litoral do Paraná. E ela passou a cuidar desse idoso e tinha autorização por isso. Ela é a responsável legal até então. Nós tivemos acesso a um termo, é um termo de compromisso de curadora provisória. Ele foi firmado no dia 26 de janeiro deste ano, a partir de um pedido de interdição legal, feito também por essa mulher, a Solange, de 56 anos. Esse pedido de interdição legal, ele acontece quando um idoso precisa de cuidados, quando não é mais possível que ele sobreviver realmente sozinho, ele precisa de algum tipo de atendimento e de cuidado. Ela entrou com esse pedido e a partir da presença de um juiz foi assinado esse termo de curadora provisória. Ela deveria cuidar, Jasson, desse homem, mas não era o que acontecia como a gente está vendo nestas imagens. Ela foi presa em flagrante ontem à noite aqui em São José dos Pinhais. Neste momento está respondendo por cárcere privado qualificado por se tratar de uma pessoa com mais de 60 anos e ainda por maus tratos a idoso, que está previsto no Estatuto do Idoso também, extremamente grave. Nós estamos atrás, Jasson, de mais detalhes a respeito dos familiares e o que todo mundo deve estar se perguntando, o porquê. Por que esse idoso estava sendo cuidado, deveria estar sendo cuidado pela ex-nora e por outros filhos. Para o delegado, ela disse aqui que ele tem sim outros filhos, mas não soube passar detalhes e que o ex-marido não cuidava e por isso ela ficou com a guarda, ficou com a responsabilidade legal para cuidar desse idoso, mas não era o que estava acontecendo, Jasson. Diz que foi uma saída rápida, que foi para o centro resolver algumas coisas e que foi uma coisa pontual, que não costumava fazer isso. Mas vizinhos na região dão outra versão, de que há pelo menos 15 dias esse idoso estava nessas condições, que essa não é a primeira vez, Jasson, que ela deixa esse senhor de 87 anos assim, um cenário desumano, Jasson. Pois é, o curioso, está aqui a doutora Márcia para me ajudar nessa questão, mas o curioso é o seguinte, que quando você faz a interdição de um idoso, quando você passa a ser o curador do idoso, se ele tem filhos, cada filho tem que assinar uma declaração. Ah, eu autorizo, né, fulano de tal a ser o curador. Até que passe pela justiça e a assinatura de um juiz o termo de curatela. Só a partir daí essa pessoa passa, então, a cuidar do idoso. Por que o curador? Por que talvez o interesse? Porque o curador do idoso, ele fica com a aposentadoria, ele passa a gerir os bens desse idoso. Ele passa a gerenciar os bens desse idoso, mas ele também passa a ter a responsabilidade de cuidar desse idoso, de dar segurança, de dar qualidade de vida. Esse é o detalhe. E se esse idoso estava passando, se essa mulher tinha esse termo de curatela provisório, né, é porque os demais filhos assinaram. Os demais devem ter assinado. E aí, doutora Márcia, é lamentável de a gente ver que uma situação chega a esse ponto. Será que as demais pessoas sabiam que ele estava vivendo desse jeito, né? Jasson, em primeiro momento, como a gente fala um termo provisório, ele está no curso do processo ainda, ele ainda tem que ser confirmado. Talvez até pela dificuldade de encontrar esses outros filhos ou eles se manifestarem, a gente não viu o processo para saber em que pé está isso. Pode ser que tenha sido uma situação de urgência até para viabilizar a movimentação de valores mesmo da aposentadoria dele de forma provisória. Mas a par disso, dessa movimentação financeira, nós temos um descaso total com a vida humana. Francamente, a gente vendo as imagens e a gente viu algumas outras situações, se a gente estivesse vendo um cachorro, desculpe a mal comparação, mas um cachorro num canil com essas condições já seria maus tratos. Quanto mais uma pessoa idosa, uma pessoa que já contribuiu bastante com a sociedade e que precisaria sim que esses filhos estivessem cuidando dele. Olha, gente, eu volto nesse assunto daqui a pouco.
Gente, um idoso de 87 anos foi encontrado trancado dentro de um quarto em uma casa de São José dos Pinhais. Uma cena terrível. Quem tem coração, quem tem idoso em casa, que cuida com todo carinho, sabe do que eu estou falando. E sabe quem foi a responsável por esse absurdo? Acredite, a ex-nora do homem. A reportagem completa do caso com a nossa Thaís Travensoli. A cena encontrada pelos guardas municipais é revoltante. O cadeado representa a angústia de quem foi mantido em cárcere privado por 15 dias. Lá dentro estava um idoso de 87 anos, magro, confuso. Pode sair aqui, senhor. Os guardas contam o que viram no pequeno quarto. Era neste espaço, com pouca ventilação, que o idoso ficava trancado. Tá cheio de xixi, cocô aqui no chão. A cama tá molhada de xixi. Ó, tem xixi, cocô no chão aqui. O idoso foi resgatado aqui no Jardim Bandeirantes, em São José dos Pinhais. Ele ficava naquela pecinha que fica ao lado desta casa. Um espaço pequeno de material com a porta de madeira. Repare no tamanho da janela. A ex-nora Solange Fátima Cândido de Sá da Cruz, de 54 anos, é a responsável legal. No momento da prisão, ela disse que foi uma situação pontual, versão que não convenceu a polícia. Até pela aparência dele na filmagem, ele me parece muito abatido, debilitado, né? Então, ao que tudo indica, isso acontece com frequência. Moradores não quiseram gravar entrevistas, mas contaram que essa não foi a primeira vez que o idoso ficou sozinho e que era comum ouvir ele pedindo por comida. A ex-nora vivia na casa de trás e alugava a casa da frente. Eles moravam na região há cerca de 1 ano. O secretário de Segurança de São José dos Pinhais dá detalhes do que foi visto pelos agentes. Um cenário desumano. Um quarto bem pequeno, com o mínimo de oxigênio possível ali, era uma janela muito pequena, iluminação externa não tinha e um estado deplorável do senhor ali. Estava entre fezes, urina, bem enfraquecido, bem magrinho mesmo, bem debilitado. O idoso recebeu atendimento médico. O caso está sendo acompanhado pela assistência social do município. Pois é, como a Thaisinha falou aí, parece que não foi a primeira vez que encontraram, ou pelo menos que esse homem viveu essa situação. Deixa eu falar com a Thaís Travessoli, é isso mesmo, Thaís? É isso mesmo, Jasson. O delegado já tem informações iniciais, conversando com pessoas da região. Tudo indica que há pelo menos 15 dias esse homem de 87 anos estava nessas condições. Ela disse aqui na delegacia, após a prisão, que foi algo pontual, mas há elementos já que fazem a investigação acreditar que não foi a primeira vez. Agora a gente traz informações a respeito do estado de saúde desse senhor. Como a gente viu no vídeo, ele estava bastante debilitado, magro, bastante abatido, foi encaminhado para uma UPA para receber atendimento médico e, segundo a Prefeitura de São José dos Pinhais, ele estava acompanhado de 2 técnicos da assistência social, foi encaminhado para acolhimento em instituição credenciada junto à Prefeitura aqui de São José dos Pinhais. Nós também separamos um outro trecho importante da entrevista com o secretário de Segurança aqui do município de São José e ele fala da importância de quem está acompanhando o balanço geral, da população no geral, de fazer denúncias, se deparar com uma situação envolvendo idoso, criança, mulher, qualquer pessoa. Se você notar algo de diferente, que denuncie. Só assim será possível diminuir o sofrimento dessas pessoas. Vamos ouvir. Se alguém não toma coragem, esse senhor, por exemplo, poderia ter falecido, né? Ou estaria lá em meio a fezes e urina. Então a gente precisa que a comunidade ajude a polícia. Nos ligue. Ligue 153, é 24 horas por dia e eu posso garantir que a guarda vai até o local. E foi exatamente através de denúncias que foi possível a Guarda Municipal chegar até esse endereço no Jardim Bandeirantes e resgatar esse senhor. Eles tiveram que usar a ferramenta, Jasson, para quebrar o cadeado e poder tirar esse idoso dali. Realmente uma situação assustadora que esses guardas municipais encontraram. Imagine como não fica o psicológico desse senhor. Depois de passar tantos anos de vida, agora numa fase que deveria estar descansando, infelizmente
tendo que passar por tudo isso. Nós também separamos um trecho importante da entrevista com o delegado Michel, aqui da Delegacia de São José dos Pinhais. Ele explica quais as responsabilidades pelo que deve responder essa mulher de 56 anos. Ela tem um vínculo de parentesco com essa pessoa, né? E ela é a curadora especial, né? Provisoriamente, mas ela tem o dever de cuidado nesse idoso. Ele estava realmente em cárcere privado de uma forma qualificada, quando é essa modalidade de crime numa pessoa acima de 60 anos, no caso ele tem 87. Além disso, no meu entendimento, ocorreu um crime de maus tratos contra idosos, que está previsto no Estatuto do Idoso, né? Que é você submeter um idoso naquelas condições que ele estava, degradantes, desumanas. Lembrando que existe um termo de compromisso de curadora provisório. Esse termo foi assinado no dia 26 de janeiro deste ano. Nós tivemos acesso a esse termo, algo assinado na presença de um juiz, a partir de um pedido de intervenção legal, interdição legal, ou melhor, que foi um pedido feito por essa mulher, pela ex-mulher do filho desse senhor. O delegado agora quer saber outros familiares, outros parentes. Esse homem teria mais filhos, sim. A mulher em depoimento não soube dar mais detalhes, mas diz que ele tem mais filhos também. Agora o delegado vai ouvir vizinhos da região, já ouviu ontem 2 guardas municipais, vai ouvir vizinhos, também disse da importância de ouvir esse senhor de 87 anos de idade, até para saber da família, o que é que aconteceu, por que que ele estava com a ex-nora. Mas isso será possível, talvez seja possível mais para frente. Agora ele precisa de atendimento médico e psicológico também. Jasson. Ok, Thaís Travessoli, obrigado pelas suas informações. É uma situação realmente triste. A gente não sabe o lado também da mulher, enfim, mas nada justifica, doutora Márcia, colocar uma pessoa de 87 anos num quartinho, trancado com um cadeado. Ele só via uma luz, uma janelinha que tinha no banheiro, que estava sujo, que estava úmido, não tinha higiene nenhuma. Não tinha higiene nenhuma ali naquele local. Você já imaginou que tristeza colocar uma pessoa de idade 87, depois de uma vida toda, depois de criar os filhos, depois de criar os netos, né? Aí chega aquele momento que a pessoa fica debilitada pela idade, pelo peso da vida e de tudo aquilo que ela carregou ao longo dos seus ombros nos quase 90 anos de vida. E aí é colocada num quartinho desse jeito. Isso é triste, muito triste. É descaso, é desumano e é por isso que essa mulher primeiramente tem que responder, mas também tem que ser chamado à responsabilidade este filho dela e os demais filhos que ele tenha, porque ao menos não faziam uma vigilância à situação desse pai, né? E não visitavam, não sabiam como ele estava, não tinham uma informação a esse respeito. Então, esse descaso por parte deles também pode ser chamado à responsabilidade. Então, agora, cumpre, sim, a autoridade policial buscar os elementos contra essa mulher, mas também tentar entender toda essa dinâmica e por que esses outros filhos, outros familiares, se mantêm distante da situação ao ponto de deixar acontecer isso, ao ponto desse abandono a ele, permitir que ele fique nessa situação realmente desumana, Jasson. Tá certo, doutora Márcia. São aquelas histórias da vida, da realidade, dos fatos que deixam a gente realmente chocados e que eu tenho que dividir com você aqui no Balanço Geral.